Bora lá, terceiro vídeo seguido que eu vou gravar aqui agora. Beber uma aguinha que eu tô falando aqui há 20 minutos sem parar. Brincadeira, eu bebi aguinha no intervalo do vídeo do Norris com o vídeo de Suzuka que eu gravei aqui. Se hidratem. Qual que é o tema? Antonelli. Cara, que corrida do Antonelli, hein? Eu lembro que eu postei um vídeo falando no vídeo de como eu esperava que os novatos iam ser. E eu falei lá que o Antonelli, pra mim, era uma das maiores expectativas. E que assim, cara, o Antonelli, ele ia vencer uma corrida esse ano. Eu ainda mantenho o meu ponto, eu ainda acho que até o final do ano o Antonelli consegue vencer pelo menos uma corrida. Eu acredito que ele tenha nível e capacidade pra tentar fazer isso. Acredito que ele consiga sim. Mas o ponto principal aqui é falar que, tipo, cara, eu sempre fui defensor de Andrea Kimi Antonelli. Eu sempre falei, esse cara vai chegar e ele vai fazer estrago na Fórmula 1. Muita gente só assistiu a Fórmula 2. Só assistiu ele correr na Fórmula 2 e ficou com uma imagem completamente distorcida do que ele é. Porque, primeiro, eu gosto disso porque isso vai ser ótimo pra quebrar um mito que existe no automobilismo. E de certa forma, até bater um tapa na minha cara aqui também, porque eu falei do Berman e o Berman tá indo muito bem. Mas a Fórmula 2 não tem carros iguais, tá? Sempre que eu falo isso, vem gente nos comentários discordar de mim e fala, não, os carros são iguais. Não são. Os carros da Fórmula 2 não são iguais. Os motores da Fórmula 2 não são iguais. É a mesma fornecedora de motor, mas os motores não são iguais. Existe um motivo pela AIX sempre ir bem e vencer provas que tem reta, de pista que tem reta grande. Ou você acha coincidência que todas as vezes que o Dirksen e a AIX vão bem na corrida, é GP da Itália, é GP do Azerbaijão. Qual que é a característica dessas duas pistas? Retas monumentais, tá ligado? Os carros da Fórmula 2 não são iguais. Isso é um fato. É errado pra caralho. Uma categoria de desenvolvimento tinha que ser o mais igual possível. E ela é na medida do possível. Ela é bem igual no limite do que ela pode ser. Mas ela não é. E a Prema no ano passado estava mal. Por isso o Antonelli ficou em sexto lugar. Por isso o Berman ficou abaixo do top 10. Mas isso não desconsidera o fato que o Antonelli, pulando da Fórmula Regional Europeia direto para a Fórmula 2, conseguiu vencer a corrida na F2 e ficar em sexto lugar, ainda é muito impressionante. O cara, em todas as categorias que ele passou, ele dominou. Onde quer que ele passasse, Fórmula 4 italiana, Fórmula 4 ADAC ou espanhola, eu não lembro qual das duas ele correu, foi uma das duas que ele dominou também. Fórmula Regional Europeia ele dominou, a Fórmula Regional Europeia do Oriente Médio ele dominou. Chegou na Fórmula 2, teve essa certa dificuldade, porque foi um salto gigantesco e num carro que não estava bom, e ainda assim conseguiu fazer um ótimo campeonato. Então o Antonelli, ele sempre demonstrou que era um piloto fora da curva, mas muita gente só assistiu ele na Fórmula 2. E assim, não tô querendo julgar, ninguém é obrigado a assistir a Fórmula Regional da Iugoslávia. Ninguém precisa assistir essa merda, eu mesmo assim não paro pra assistir muito. Eu assistia na época porque já se falava do Antonelli e eu queria, tipo, ver ele desde o começo. Por isso que eu também tinha essa noção de querer virar esse monstrinho. Mas eu não assisto, tipo, esse ano aí eu nem sei direito quem tá correndo. Eu sei que tem o Pedro Clerot, brasileiro na Regional Europeia, e tem um brasileiro na Fórmula 4 espanhola, Miguel alguma coisa. Mas é só isso mais que eu sei também. Eu não fico vendo muitas categorias de base fora Fórmula 3 e Fórmula 2. Então o ponto não é que você tem que assistir tudo isso. Mas o ponto é, não se baseie só no que aconteceu na Fórmula 2. Porque a Fórmula 2 esconde muita coisa que aconteceu em outras categorias, principalmente pelo fato dos carros não serem iguais. E isso pesa, isso custa carreiras. No caso do Antonelli, ele sempre teve né, sempre foi protegido ali pela bolha da Mercedes. O Toto Wolff sempre protegeu ele de todas as formas que poderia para que pudesse levar ele para a Fórmula 1 quando tivesse oportunidade. Chegou a oportunidade agora. E em 3 corridas com 18 anos. Repetindo, 18 anos. O que você estava fazendo com 18 anos? Se você tiver, né? Eu sei que tem gente que não tem ainda. Com 18 anos eu estava no ensino médio prestando o vestibular de uma faculdade que eu não tinha certeza que eu queria fazer. Passei. E fiz. Sou formado. Tenho diploma. Mas é isso que eu tava fazendo no terceiro ano. Mas até agora, né? Já tô formado há 2 anos da minha faculdade. E eu ainda não sei se era o que eu queria ter feito. Felizmente eu tô vivendo hoje do que eu quero fazer de fato, que é isso aqui. Mas
O que você tava fazendo com 18 anos, cara? O Antonelli, ele também tá no terceiro ano do ensino médio. Inclusive, isso é muito engraçado, velho. Ele fica postando as fotos lá dele na escola. Tipo, mano, teve a entrevista. Cara, eu acho que eu tinha separado aqui. Deixa eu ver se eu fui burro e não perdi. Crédito ao Central da F1 no Threads. Estou no último ano da escola, tenho as provas finais. Estou tentando encaixar em uma data que eu possa fazer isso, o que é bem difícil. Recebo muita ajuda da escola, não vou mentir. É uma coisa terrível, é algo que preciso fazer, mas daí matemática é uma matéria difícil. Te entendo nisso, tá, Antonelli? Eu odeio matemática, era a matéria que eu mais penava. Matemática e física, sempre fui muito ruim. Mas, cara, então é só pra vocês terem noção de quem a gente tá falando. A gente tá falando de um molequinho de 18 anos, do terceiro ano do ensino médio, que não consegue fazer prova de matemática porque tem medo dela. E também porque é piloto de Fórmula 1, mas esse é um detalhe. É desse carinha que a gente tá falando. Esse mesmo carinha que terminou em quarto lugar num GP da Austrália, caótico, chuvoso, que todos os novatos afundaram o carro no muro. Ele terminou a corrida em quarto lugar, escalando o pelotão. Depois no GP da China, primeira corrida seca dele em condições normais, oitavo lugar. E agora no GP do Japão, uma pista extremamente difícil, uma pista extremamente técnica, sexto lugar, correndo muito bem. Cometeu seus erros, mas correu muito bem para terminar em sexto lugar. E eu sempre entendi muito o argumento de quem me trazia coisas relacionadas ao Van Dorn, por exemplo, porque o Stoffel Van Dorn teve uma carreira muito parecida nesse sentido. Ele era alguém que, desde o kart falava, não, esse cara vai pra Fórmula 1, esse cara vai pra Fórmula 1, talento geracional. Chegou e não deu certo na McLaren. Tá certo que a McLaren que o Van Dorn pilotou era uma bomba. A McLaren que o Van Dorn pilotou era uma bomba, cara. Coitado do Van Dorn, essa é a verdade, né? Se ele tivesse pilotado um carro melhor, ele poderia estar na F1 até hoje. Mas aquela bomba da McLaren acabou com ele. O Antonelli era diferente. O Antonelli não venceu tudo, ele dominou tudo que ele passou. Ele destruiu todas as categorias que ele passou. O Rafa Câmara, hoje, o nosso brasileiro ali que tá na Fórmula 3, que é cotado como favorito para vencer a Fórmula 3, que logo na primeira corrida do ano dominou tudo que podia ali, só não venceu a sprint porque tucharam o carro dele. Na sprint só não completou porque tucharam o carro dele, mas na primeira corrida da F3 do ano fez pole, a primeira corrida principal venceu, em bandeira vermelha, bandeira amarela, mas ainda assim, no tempo que teve corrida, na chuva, ele dominou, ele disparou, ninguém conseguiu alcançar ele. Esse mesmo Rafa Câmara, que tá indo muito bem na Fórmula 3, atual campeão da Fórmula Regional Europeia, sempre foi visto Antonelli. E o Rafa Câmara é um cara que a Ferrari aposta. Ele tá na academia de pilotos da Ferrari. A Ferrari investe na carreira do Rafa Câmara. A Ferrari banca a carreira do Rafa Câmara. E ele foi campeão da Fórmula Regional Europeia ano passado, e esse ano tá liderando já a Fórmula 3, vem como favorito, o principal favorito pro título da F3. Com a Ferrari bancando ele nas costas, com a Ferrari bancando as costas dele ali. E esse cara sempre foi visto do Antonelli. Sempre perdeu os campeonatos, porque ele era da mesma categoria do Antonelli. Tanto que o Antonelli pula pra Fórmula 2, e o Rafa faz mais uma temporada de Fórmula Regional Europeia, pra ele finalmente não ter mais o Antonelli ser campeão. E eu vi muita gente, esse é pipoqueiro, perde o título. Não, o Rafa não é pipoqueiro, velho. Exatamente o contrário. O Rafa é um ótimo piloto. Só que o Antonelli é ele é um cara que é um super piloto. Inclusive, tem um outro vídeo que eu gosto muito, que é ele e o Berman na garagem da Prema, na Fórmula 3. E, tipo, o Berman perguntando pra ele, qual o tempo que você fez na volta da Fórmula Regional Europeia em 2022, naquela pista? E o Antonelli responde na hora, fiz 1:17, tal. E o Berman checa, caralho, você acertou, meu irmão. E nessa volta, nessa pista, tal? Eu fiz 1:17, tal. E o tipo Berman incrédulo, porque o Kimi Antonelli, ele tem uma memória absurda também. Ele lembra de todas as voltas de classificação que ele fez na vida, tá ligado? É insano. Ele não é um cara normal. O Antonelli não é um cara normal. E cada vez mais ele prova isso, tá? Tipo, mano, 6/4/2025 eu gravo esse vídeo. Kimi Antonelli será campeão mundial. Eu boto minha mão no fogo pra dizer. Kimi Antonelli vai ser campeão mundial um dia. Não tô falando que nem pela Mercedes. Porque ele é o tipo de piloto que pode fazer o que pilotos como Verstappen e Hamilton fazem hoje, mas no futuro. De correr mais do que o carro dele pode. Se a Mercedes não estiver entregando, ele vai pra uma equipe de ponta que pode ganhar. Antonelli é o futuro da Fórmula 1. Mãe de Ná aqui da Fórmula 1 prevendo pra vocês. É isso aí. Boa terça.